O Sofos, esse programa que a gente faz aqui no nosso canal, um programa de atualidades, um programa que quer levar a você informações e formação acima da média. Esse é o nosso objetivo. Tem uma grande tarefa em nossos dias, porque parece que a mediocridade, que o pensamento rasteiro, o pensamento mesquinho, é a regra da vida. E é por esse motivo que o Sofos, eu penso, tem um grande campo para crescer, porque embora essa seja a regra da ação pública, né, de como as pessoas agem concretamente, interiormente, cada um de nós é chamado à excelência. E se você é uma pessoa normal, você sabe disso. Todo mundo quer fazer o melhor para si mesmo e para os seus próximos. Quer fazer o melhor almoço no domingo, quer oferecer o melhor trabalho para a empresa, se você de fato é uma pessoa minimamente decente. Todo mundo quer fazer o melhor para si. Então, a mediocridade não é a regra da vida, embora nem em nosso momento histórico atual parece que a vitória dos medíocres ocorre inexoravelmente. Não é assim. E nesse nosso programa do Sofos, eu quero oferecer a você um novo episódio do Sofos, né? O Sofos vive de episódios. E esse episódio do Sofos, quer dizer, esse momento do Sofos, eu vou chamar de momento aleatório. E por que eu vou chamar assim? É porque ele vai tratar de assuntos que efetivamente não são assuntos do momento, no sentido de não são assuntos da hora. E a nossa missão é essa, assim, a missão do Sofos, a minha missão específica, a tarefa que eu me dei é ser o ponto fora da curva, falar daquilo que ninguém quer falar, chamar atenção para o óbvio, ululante, que as pessoas fingem não ver, ou não sabem que estão vendo. Então, nesse nosso episódio, nesse encontro semanal, vamos falar um pouquinho aqui sobre assuntos aleatórios, né? Aleatoriedade, ou aleatoriedade, como eu preferir, tá? E nosso tema de hoje é um tema que eu quero separar para você, tá? Tava eu zapeando, eu gosto de zapear, e passou para mim um videozinho no TikTok sobre as personalidades que são ateias, as personalidades que professam publicamente, por isso é uma profissão, não crerem em Deus. E na hora aquilo me acendeu um sinal, porque me ocorreu, por que alguém faz um vídeo no TikTok, sei lá, com sei lá, algumas dezenas, uma dezena de artistas, para dizer que eles são ateus? E aí me ocorreu uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Veja, é um momento aleatório, tá? Então, por favor, não fique bravo comigo. Antes de falar da frase, eu queria que você indicasse esse livro aqui, ó. Esse livro aqui que é a base desse meu comentário, tá? 1000 lições sobre o comunismo ao pequeno gafanhoto. É de um autor chamado Tom Eagle, um autor pouco conhecido no Brasil. Mas é importante que você conheça esse livro, tá? Essa frase que eu vou falar está nesse livro e explica por que alguém gasta tempo, né, para produzir material, vídeo, filme, áudio, discussão, debate, para tratar de personalidades no mundo pop que são ateias. É isso que eu vou falar. Foi um vídeo que passou na minha timeline, eu guardei a ideia e hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar com vocês. Bom, então, em resumo, eu estava passando aqui, zapeando em casa, vi um vídeo com personalidades reconhecidas no mundo como ateias. No mundo, na verdade, 99% é do Brasil e uma delas, na verdade é um pouquinho menos, né? 95% talvez, e uma delas é americana. Mas não importa a ideia. Por que nós temos que ver isso? Então, quais são as personalidades que segundo essa reportagem, esse vídeo, não creem em Deus? São essas aqui, ó. A primeira delas é essa aqui, ó. Conseguem ver? Eu esqueci, a Aline, né? O nome dela, se eu não estou enganado. Aline Moraes. Então, essa personalidade é uma atriz, vocês sabem, e ela, pelo que estava no vídeo, ela se declarou ateia. Então, antes de continuar, eu quero falar, a gente vai falar de pessoas no mundo pop. E vocês vão entender por que eu quero falar disso, tá? Outro personagem que está nessa lista é o Fábio Porchat,
que alguns dizem que tem um histórico recente da fé cristã, tá? Alguns falam isso. Outro personagem é a Luísa Sonza, que também é alguém que no passado recente, se eu não estou enganado, ela confessava a fé protestante, não sei de qual congregação, tá? O Pedro Bial, esse eu acredito que pode ser ateu de berço, mas ele também confessou que não crê na existência de Deus. A Camila Pitanga, que eu acho que é uma neoconvertida ao ateísmo, porque dado o histórico do pai, da mãe, que é evangélica, né? Se eu não me engano, a mãe é evangélica, o pai é evangélico, não é muito comum que o filho nasça assim, sem fé, desde o berço, mas ela confessou ateia. Lima Duarte, que eu não tenho certeza, mas eu apostaria uma grana se eu tivesse, que ele não é um ateu de berço, ele é um ateu converso. A Vera Holtz, que na reportagem que eu vi, ela disse ter tido fé um dia, quis ser freira, não sei que tipo de freira que ela quis ser, e hoje em dia ela confessa o ateísmo. Antônio Fagundes, né? Antônio Fagundes, que é famoso há muito tempo por isso, por defender o ateísmo. Quem mais? A André Beltrão. Se eu não me engano, eu tirei a personagem que é americana, é a Angelina Jolie, que eu acho que eu tirei da lista, tá? E o famoso Drauzio Varela, né? Vocês lembram do caso dele lá com o estuprador da Papuda, né? Do presídio, que ele deu um abraço de carinho, nem fazendo questão de ter piedade da criança que aquele criminoso estuprou, se não me engano também matou, não tenho certeza. Esse é o Drauzio Varela, também um ateu confesso. Bom, esses são os ateus que confessam ou que afirmam confessar que Deus não existe. E aí, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, poxa, mas tá fraca, né? Essa lista de personalidades. Por que eles fazem isso? Por que eles querem que as pessoas vejam no TikTok que essas personalidades são ateias? Aqui eu quero lembrar a vocês o texto que eu falei do Tom Eagle. Na página 15 do livro que eu mostrei para você, tem a seguinte afirmação: todo conhecimento humano está apoiado na autoridade, Pequeno Gafanhoto. Lembrem que esse livro, 1000 lições sobre comunismo ao Pequeno Gafanhoto, é o autor, né, o personagem, dando aulas ao seu pequeno aluno, né, o seu pequenino aluno. Por isso tem esse tom um pouco jocoso. Todo conhecimento humano está apoiado na autoridade, Pequeno Gafanhoto. Por isso, os formadores de opinião comunistas trabalham dia após dia para destruir a reputação de formadores de opinião conservadores. Essa frase eu acho que cabe bem aqui no nosso tema. Porque o que eles estão querendo dizer para quem está passando no TikTok? Que aquelas pessoas reputadas como pessoas de autoridade sobre os jovens, especialmente sobre os jovens, elas não creem em Deus. Por que o jovem creria então? Por que alguém com 15 anos que passa o dedo na timeline no TikTok e vê o Lima Duarte, alguém, pelo menos, que a mídia faz questão de manter inabalável com a sua autoridade intocada? Por que alguém gastaria tempo para falar isso aqui é um ateu? Porque, no fundo, eles querem influenciar a juventude a seguir esse tipo de ideia, de que as pessoas que ali estão, pessoas que têm alguma honra, pelo menos a honra que a mídia dá a elas são ateias. Então, por que você, jovem, influenciado pela Globo, vai ser cristão? Vai acreditar em Deus? Essa é a ideia. E isso faz sentido para o jovem, tá? Para o jovem faz sentido. Como diria lá o Choque de Cultura, tudo faz sentido para o jovem, porque o jovem é burro. Por isso que ver o Lima Duarte e aquela cara dele de um senhor honrado, e daí deduzir ateísmo, faz sentido para mim que seja ateu. Por quê? Porque tudo faz sentido para alguém que é idiota. O jovem é alguém que vê sentido em muitas coisas, porque na verdade ele é burro. E aí me ocorreu fazer uma lista contrária. Vamos fazer uma lista dos que creem? Veja, se é verdade que a autoridade move o conhecimento, é verdade isso? É verdade que a autoridade move o conhecimento. A maioria absoluta dos nossos conhecimentos, a maioria absoluta, está baseada em autoridade. Ou dos pais, ou de um amigo querido, ou do professor,
se conta em uma das mãos, nos dedos de uma das mãos, quantos conhecimentos eu e você fizemos que foram efetivamente científicos experimentais. Quer dizer, eu tive uma ideia, uma hipótese, eu pensei num experimento, eu fui até o laboratório, fiz o experimento 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, daí saiu um conhecimento que não havia antes de mim. Conta-se nos dedos de uma mão, talvez menos que isso, tá? A maioria do nosso conhecimento vem por autoridade. Alguém nos contou e aquela pessoa que contou, nós conferimos algum tipo de valor. Nós conferimos a ela autoridade para falar sobre esse assunto. Então me ocorreu, quem mais eu posso comparar a esses atores, essas pessoas que vivem do próprio corpo, para tratar de um assunto tão importante como o assunto do teísmo, da existência de Deus. Então, olha só quem curiosamente é teísta. Sócrates, simplesmente uma das maiores mentes do Ocidente, alguém que conformou, junto com o seu discípulo, Platão, a mente ocidental. Esse não era ateu, esse era teísta, ele acreditava que Deus existia. Tem mais um monte, né? Mas, olha, Platão, aluno de Sócrates, e aquele que nos deu muito do conhecimento de Sócrates na história. Tudo que nós sabemos de Sócrates sabemos por meio de Platão. Ele era teísta, né? Ele acreditava que existia uma entidade divina distinta da humanidade. Outro, Aristóteles. Veja, eu não estou falando de Lima Duarte, hein? Eu estou falando do cara que inventou a disciplina física. A física, tudo bem que não é a física de hoje, né? É outro tipo de física. Mas a física, a biologia, a metafísica, a lógica por ele foi organizada, a ética, essas disciplinas foram inventadas por esse homem. Esse homem está na medula do pensamento ocidental, tal qual nós conhecemos. Ele está na medula da cultura ocidental, que é a cultura que nos cerca há 2.500 anos. Esse homem cria que Deus existia. Na verdade, eu vou fazer uma correção. Ele não cria, ele sabia. Ele criou argumentos para provar que Deus existia. O motor imóvel existe, já que há móveis. Então veja que é diferente, tá? Um dia a gente pode falar sobre isso. A diferença de crença e fé, tá? Perdão, crença e certeza. Ele tem certeza que Deus existe. A crença tem outro nível. A crença em Deus tem outro nível. Esse é Virgílio, tá? Um poeta romano, famosíssimo, jovem. Tem um texto que eu gosto dele, que está até no meu site, depois quiser buscar lá no site, www.robsonoliveira.pro.br. Tá lá, bota Virgílio na busca que você vai achar. Ele fala, primariamente, as primeiras coisas que deve se fazer é louvar a Deus, louvar os deuses. Ele é politeísta, né? Louvar os deuses. Para ele, Deus existia, aliás, mais de um. Eu não tinha nenhum problema nisso. E é um poeta brilhante, Virgílio. Esse é René Descartes, simplesmente um dos maiores filósofos de todos os tempos. Para bem e para mal, ele marcou a filosofia moderna. E ele era alguém que era crente, alguém que cria em Deus. Eu já ouvi dizer, eu não tenho certeza sobre isso, já li, na verdade, que era de comunhão diária. Então, católico de comunhão diária. Ah, Robson, mas ele fez bobagem. Se você é como eu, você também faz bobagem, é católico. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos de todos os tempos também, marcou a época. Protestante fiel. Pelo menos é o que dizem, protestante fiel. Mas, ainda que tivesse suas quedas que quem não tem, né? Ele cria que Deus existia. E é uma mente fantástica. Comparar Immanuel Kant com Fábio Porchat, um gênio da estatura do Kant, com Camila Pitanga, esse aí, veja, alguém pode dizer, você está pegando autores antigos, é outra época, Robson, acorda, o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. Pois o mundo mudou, e esse senhor aqui, o nome dele é Hans Georg Gadamer,
Ele morreu em 2002 e ele é filósofo de uma estatura gigante, não comparável a Kant, sem dúvida, jamais comparável a Aristóteles. Não chega nem perto dos filósofos cristãos, não importa. Mas é um homem gigante. A sua obra Verdade e Método marcou época. E morreu com 102 anos e era um protestante fiel. Depois tem o Gabriel Marcel, agora está aparecendo. Gabriel Marcel, que é um filósofo existencialista, cristão, também foi importante. Soren Kierkegaard, então está aparecendo para vocês. Um dos maiores filósofos protestantes de todos os tempos, tá? Sem dúvida, está aí entre os três, talvez eu seja o primeiro dos protestantes, tá? Sim. Mas você está pegando gente só cristão. Não, olha que eu deixei de lado aqui os grandes, tá? Deixei de lado Agostinho, porque eu saberia que ter essa questão. Não, mas filósofo cristão é fácil ser teísta. Então, eu deixei de lado toda a patrística, Santo Atanásio, Santo Alberto, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Bento, deixei tudo isso de lado, tá? Todos filósofos teólogos reconhecidos. Agostinho tem, 50 volumes na obra completa dele. Tomás é simplesmente um dos maiores filósofos de todos os tempos. Mas deixei de lado para evitar esse tipo de crítica. Veja, há os árabes. Os árabes são também teístas. Avicena, no século XII, XI. Outro, Averroes, um dos mais importantes filósofos de todos os tempos, Averroes, porque ele nos deu uma versão, uma tradução da obra de Aristóteles, que ainda que fosse imprecisa, e era imprecisa, serviu de base para que houvesse um esforço para traduzir o grego para o latim. Veja, o grego não é uma língua fácil. Se fosse fácil, Santo Agostinho conseguiria aprender, e não aprendeu. Ele diz que não conseguia aprender. Então, graças a Averroes, nós tivemos acesso às obras de Aristóteles e pudemos traduzir e ter acesso à obra do grande mestre da humanidade, Aristóteles. E aí Tomás de Aquino fez seu comentário às obras aristotélicas. Averroes era ateísta. Isaac Newton, só está falando de humanidade, fala de físico. Isaac Newton era um filósofo e ele era teísta, ele cria em Deus. Isaac Newton. Só Einstein. Einstein era teísta. Não, tem essa fofoca, né? Novamente. Querem desconstruir a personagem, porque é importante mostrar para o jovem que pessoas como do tamanho de Einstein era ateu. Ele não era ateu, tem texto dele dizendo que ele era teísta. Era um teísmo diferente, não era um teísmo como pensamos hoje, o cristianismo e tal. É um teísmo mais, segundo esse autor aqui, o outro judeu, Baruch Spinoza. Era um teísmo, vamos chamar assim, desligado do contato diário, mas era teísta. Einstein cria que Deus existia. E, finalmente, Tesla. Não sei se vocês sabem, mas certa vez perguntaram para Einstein: como você se sente sendo uma das mentes mais inteligentes do planeta Terra? Ele falou: eu inteligente, uma das mentes mais inteligentes. Aí diz o mito que ele fala assim: falem com Nikola Tesla. Segundo Einstein, esse senhor é o homem mais inteligente do mundo, Nikola Tesla. Daí vem o nome Tesla, do carro Tesla, em homenagem a esse homem, tá? Olha que curioso, é importante estar aqui. Estamos aqui, o nosso tema de hoje é a aleatoriedade, tá? Lembrem disso. Estava aqui pesquisando sobre o Tesla para falar para isso sobre vocês, para falar sobre ele para vocês. E aí, como sempre, né, pesquisa básica na internet. E eu sempre falo para meus alunos: não faça isso, não vá na Wikipedia. Eu botei no browser qualquer, num site de pesquisa. A primeira resposta é: Nikola Tesla é ateu. Aí eu desanimei, que pena, mas pode ser. Mas aí eu olhei a data de nascimento de Nikola Tesla. Nikola Tesla é do século XIX. Eu falei: século XIX, em Londres, pode ser ateu. Mas aí depois eu vi que Nikola Tesla nasceu na Sérvia, onde hoje é a Sérvia. Eu falei: calma aí, um eslavo no século XIX ateu? Não é possível. Aí que eu fiz?
Eu fiz a pesquisa que eu queria fazer em inglês. E aí deu o que eu sabia. Nikola Tesla não é ateu. Ele era ateísta, teísta fiel. Na verdade, ele era cristão fiel, filho de família ortodoxa, cujo pai era sacerdote. E o tio era arcebispo de Leningrado. Simplesmente assim. Então, esse homem, reputado por Einstein, o homem mais inteligente da Terra, ele era não só cristão, era um cristão fiel, de família fiel. O seu tio foi arcebispo de Leningrado e seu pai um padre ortodoxo. Então, entendem qual é a narrativa aqui? Eu queria que vocês... Nosso papo de hoje era esse, né? Qual é a narrativa aqui? O que é preciso fazer? Por que tem que fazer? Temos que falar sobre isso. Porque, passando a ideia de que autoridades são ateias, que o Lima Duarte é ateu, que você vai influenciar o jovem ao ateísmo. É passando a ideia que a Aline Moraes é ateia, que você vai convencer a menina jovem que vê nela uma linda atriz, belíssima atriz, competente talvez, ao ateísmo. Mas ocorre que nós temos, de outra parte, uma miríade de outras autoridades muito maiores, que defendem o teísmo. Você vai comparar qualquer um dos que eu falei com Fábio Porchat. O que o Fábio Porchat sabe da vida? Bom, eu acho que Nikola Tesla é mais inteligente que o Fábio Porchat. Aliás, quem diz isso é o Einstein. O Tesla era, na opinião do Einstein, o homem mais inteligente do mundo. E aí, de que lado você fica? Você vai ser ateísta para ficar do lado do Porchat? Ou vai ser teísta para ficar do lado do Einstein? Você prefere ser ateísta para ficar no time da Camila Pitanga? Ou você vai ser teísta para ficar no time do Immanuel Kant? Você prefere o ateísmo para ficar do lado da Sonza? Ou prefere ser teísta para ficar do lado do Gadamer? Vocês entendem? Então é isso. A crença em Deus não diz respeito a opiniões, diz respeito a conhecimento. Quanto mais inteligente você é, mais certeza você sabe da existência de Deus. Quanto mais inteligente você é, mais clareza você tem para entender que Deus existe. A crença está em outro nível. Se Deus age concretamente no nosso cotidiano, se Jesus é Deus, e esse é um tema da crença. Mas sobre a existência de Deus, não é um tema de crença, não, é um tema de razão. E aí a pergunta é, de que lado você quer ficar? De que time você quer participar? Em qual time você quer fazer parte? O time do Porchat, do Lima Duarte e da Camila Pitanga? Ou o time do Tesla, do Einstein e de Aristóteles? É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Então, por favor, compartilha, comente, curta e envie para o maior número possível de pessoas, tá? A gente quer fazer esse tipo de conhecimento chegar ao máximo de pessoas possível. Nos ajude. Até mais.